terminando com os 4 mundos da alma, onde os demônios vivem. E aqui eu só quero apenas responder essa pergunta: preste atenção. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, lhe nasceram filhas. Continua. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas. Você vê, até os anjos acham as mulheres bonitas. Tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Continua até o verso 4. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão de 120 anos. Verso 4. Naqueles dias estavam na terra a palavra Nefilim significa nefal, quer dizer caídos, que foi de uma maneira discreta interpretada por Ferreira de Almeida por gigantes. Ele interpretou gigantes porque esses Nefilins, os caídos, está ali por Flávio José, porque eles eram enormes, mais de 8 metros, 5 metros, mas a palavra é caídos. Estavam na terra os Nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Bom, tem 2 maneiras de interpretar isso: a maneira mais conservadora e a maneira verdadeira. A mais conservadora diz que esses filhos de Deus eram os filhos de Sete, um dos filhos de Adão, e as filhas dos homens eram as filhas de Caim. Como Sete continuou o processo de adoração e culto a Deus, ele receberia então o nome, o termo de filho de Deus. Mas no Velho Testamento, os homens nunca foram chamados por esse termo. O termo filhos de Deus no Velho Testamento só é dado a um tipo de gente. Veja comigo Jó capítulo 1, no versículo 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se ao Senhor. Veio também Satanás prestar-lhe culto. Jó capítulo 2, versículo 1 diz: em um outro dia os filhos de Deus, isto é, os anjos, voltaram a apresentar-se perante ao Senhor. Veio também Satanás prestar-lhe culto. Satanás foi prestar culto a quem? A Deus. Jó 38, versículo 7. Enquanto os luzeiros matutinos, como a estrela da alva, juntos cantavam, todos os anjos, isto é, os filhos de Deus, bradavam com júbilo. Nós estamos certos, irmãos, que de fato o título dado, voltando a Gênesis 6, versículo 1, dado a filhos de Deus no Velho Testamento, era dado aos anjos. Hoje também temos o título de filhos de Deus. Mas o que nós devemos... Rapaz, você está com delay. Ah, não, está certo agora. Mas o que nós devemos entender? De fato tem a tradição mais oral e antiga, que Gênesis capítulo 6, versículo 1, houve uma segunda apostasia de anjos. Não são os anjos caídos de Lúcifer, são outros anjos que também caíram. Veja como Pedro fala, 2 de Pedro 2, versículo 4, por favor. Você lembra que eu te disse que tem anjos que estão presos, anjos caídos presos e anjos caídos soltos? Olha o texto. Porque se Deus não poupou aos anjos quando, observa a palavra, pecaram e não caíram. E ele diz assim:
Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservados para o juízo. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz que nós, igreja, vamos julgar os anjos. São esses que estão presos. Em mais um texto, por favor, para você entender o que eu estou dizendo, veja comigo Judas. O livro não é o Judas traidor, é o Judas irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 7, só para responder a sua pergunta. Presta atenção que esse texto é muito claro. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o dia do juízo. Você percebeu? A prisão eterna é aquele Tártaro. Esses anjos estão presos porque pecaram. Agora, a Bíblia diz que eles pecaram? Diz. E como eles pecaram? Assim como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo se prostituído como aqueles. Você nunca leu isso na Bíblia, né? Vamos ler de novo o verso 6 e o 7 eu vou deixar você ler. Verso 6, lê em voz alta, todo mundo. Agora o versículo 7. Indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Lembra o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Eles queriam fazer sexo com quem? Com os anjos. E qual era o pecado majoritário em Sodoma e Gomorra? Homossexualismo. Fica nítido para nós que nós não temos nenhuma base bíblica para dizer que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, e que a mistura dos filhos de Sete com os filhos de Caim gerou uma raça híbrida. O que aconteceu? Quando esses anjos entraram na atmosfera terrestre, eles abandonaram a forma de anjo e passaram a ter a forma de homens. Isso é possível? Sempre é possível. Os anjos que foram na casa de Abraão comeram, dormiram, tinha forma de quê? De homens. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele nunca pecou, mas se ele quisesse fazer filho, ele poderia. Mas ele era da onde? Fica fácil você entender isso. Para compreender esse tipo de coisa, não é difícil. Daí, você vai entender no livro o que eu preguei, que toda a história da mitologia foi uma espécie de engodo de Satanás no mundo para ser adorado, como os deuses que vinham na terra e faziam filhos e eram adorados como deuses, os deuses do Olimpo. E aí você vai estudar na Bíblia, como eu te provei ontem, que um dos deuses da mitologia, Apolo, na realidade é o anjo caído, Apolion. Todos eles são anjos caídos. Esses anjos que foram e tiveram sexo com as mulheres e fizeram filhos, e agora passa a ter uma raça híbrida de metade anjo e metade humano. Esses anjos o Senhor prendeu no abismo. Eles estão presos guardando o julgamento. E sabe quem vai julgar eles? A Bíblia diz que somos nós que vamos julgar esses anjos. Que responsabilidade, hein, irmãos? É a igreja que vai julgar esses anjos. Eles, a Bíblia diz, eles pecaram. E pecaram por pecado sexual. Você leu comigo ou não? Está escrito ou não? Semelhante àqueles anjos, se prostituíram. Agora veja bem,
Surge uma pergunta: mas pastor, Jesus diz que anjo não tem sexo. Jesus nunca disse isso. Jesus disse assim: no céu seremos semelhantes aos anjos, não se casam. Mas aonde? No céu. Fica evidente que os anjos tinham livre-arbítrio. Deus criou uma raça de seres por nome anjos, e eles tinham livre-arbítrio. Agora, quando os anjos de Lúcifer caiu, quando tem essa segunda apostasia de anjos, Deus tira desses anjos o livre-arbítrio. Por isso que demônios não se arrependem e não vai ter outra queda de anjos, porque Deus tirou deles o que nós temos, livre-arbítrio. Agora olhe bem para mim. O que isso tem a ver com tudo isso, pastor? Tem tudo a ver com tudo isso. De um meio não? Não, né? De um meio não. O que eu estou dizendo para você? Que isso tudo foi antes dos dias de Noé. A ciência pega fósseis de cabeças enormes, dos chamados gigantes, e ela tenta pegar o DNA desses fósseis e ligar com o ser humano, e não dá certo. E a ciência pergunta todo dia: aonde está o elo perdido? Eu vou te dizer onde está o elo perdido. A Bíblia diz que Deus reservou para si 8 pessoas que não tinham se misturado. Só o homem feito em sua imagem e semelhança, filhos de Noé, que era filhos de Sete. Deus reservou 8. Esses entraram na arca, e ele enviou e matou toda a carne. Na realidade, o dilúvio é o amor e a graça de Deus com o homem feito imagem e semelhança dele. Acabou ali toda mistura diabólica. O homem que existe hoje, eu falo, eu arrepio, é o homem que Deus fez no jardim do Éden. Aonde está o elo perdido? No dilúvio. Hoje nós somos descendentes de Adão, porque na época havia uma mistura terrível. Existe isso ainda? Bom, eu tenho uma péssima notícia para dar. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será de novo. Pastor, só está dizendo que anjo? Não é isso que eu estou dizendo. Nós já temos relatos de demônios, seres que vêm à noite copular com mulheres. No meu livro eu conto um dado que eu recolhi no ano passado de um casal. Escuta essa história. Veio um casal na nossa igreja, começou a assistir os cultos. Num dado momento ele foi muito tocado, o marido, e pediu um gabinete comigo. Fui conversar, e ele estava muito pressionado, e naquela conversa eu percebi assim que tinha algo estranho. Ele olhou para a esposa e disse assim: eu vou falar. Ela: não conte. Não, eu vou contar. Não, isso é coisa nossa, mas eu vou falar assim mesmo. Está no livro. E ele falou: pastor, toda sexta-feira vem na nossa casa de madrugada 2 seres, um feminino e um masculino. O masculino fica com a minha esposa no quarto, o feminino vai comigo para a sala e passa a noite com a gente. A esposa disse que é um prazer absurdo. Ele também falou que é um prazer absurdo. Irmãos, quando você vai puxar na história, tanto do satanismo, do baixo espiritismo e etc., todas as pessoas que se convertem, ou eram pai de santo, mãe de santo, contam relatos desse tipo de copulações com espíritos. Ou seja, Jesus disse que uma das coisas que iria acontecer no final dos tempos é que os demônios iriam voltar a possuir mulheres. E vou mais adiante. Talvez, eu não posso dizer mais que isso, até produzir raças híbridas. Eu acredito que tem coisas produzidas por demônios. O próprio anticristo, a Bíblia diz que ele vai ser uma mistura com toda a eficácia de Satanás e prodígios.
Por isso que Paulo diz que esse mundo é o mundo das trevas, é um mundo terrível. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Pastor, aonde um demônio entra no corpo da pessoa? Observe o seguinte: nós somos seres tripartidos. O termo teológico eu falei tripartido para facilitar, é tricotômicos, que é espírito, alma e corpo. Diga isso. O corpo é a matéria, é a parte mais frágil do ser humano. A Bíblia diz que Deus fez o pó, corpo, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o zoe. Tem 3 palavras para a vida: zoe, bio e psique. E temos a palavra ruach, que só cabe ao Espírito de Deus. O que Deus soprou nas narinas do homem, ali foi o zoe, vida de Deus. O ruach hakodesh é Espírito, o Santo. Aquilo que Jesus soprou sobre os discípulos foi o ruach hakodesh, Espírito, o Santo. Não é Espírito Santo, é Espírito, o Santo. Ha é uma preposição. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ruach HaKodesh, Espírito, o Santo. Esse Espírito, o Santo, quando ele vem, é no exato dia que você aceita Jesus. Escute bem, deixe-me te explicar. Vamos falar agora de coisas espirituais. Você é mais espiritual do que material, porque você só tem uma parte material e 2 espiritual. Entendeu? Você é corpo, você é espírito, alma e corpo. Você só tem o corpo, matéria, mas você tem a alma e o espírito. A alma é a parte espiritual que liga você à terra. O espírito é a sua parte que liga você a Deus, vertical, horizontal. Escute bem. Deus soprou nas suas narinas o zoe, a vida. A mistura de fôlego de vida e corpo fez o homem se tornar alma vivente. Por isso que a Bíblia usa o termo alma, ganhar alma, porque é a alma que vai para o inferno. E a palavra alma é psique, consciência. Percebeu o que eu disse? Então escute bem. Quando a pessoa não tem Jesus, ela não é 3, ela é 2. Já foi 3, Adão era 3. Adão pecou, o seu espírito entrou num sono profundo. Escuta isso, que a Bíblia chama de morte. O espírito dele foi desligado. Agora, quando esse homem recebe Jesus, a Bíblia chama de vida eterna. O espírito dele, na hora, revive. Então, com o seu espírito vivo, o Espírito Santo, escute bem, ele vem lá do céu e senta no seu espírito. Olha o que eu disse. O Espírito Santo vem lá do céu e se assenta no seu espírito. Olha aqui, ó, se encaixa. Aonde que o Espírito Santo mora? No seu espírito. Aqueles que têm Jesus. Mas você precisa buscar? Não. Todo que tem Jesus automaticamente tem o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou o vosso Espírito, o Espírito de seu Filho. Percebeu? Automaticamente. Então o Espírito Santo mora no seu espírito. Agora escute. Aonde possivelmente um demônio pode habitar? Bom, se você é um crente, ele não pode habitar no seu espírito. Se você não é um crente, ele não pode habitar no seu espírito, porque ele está morto. Um demônio também não mora no corpo.
Aonde um demônio vive, quando ele entra numa pessoa, só serve um lugar: na alma. Só tem um problema para esse negócio de alma, gente, presta atenção. Toda vez que nós falamos de alma, nós imaginamos que a alma é uma coisa só. Mas quando você vai ler na Bíblia, existem 4 tipos de alma. Olha para mim. Por que é importante? Agora vai para todo mundo que lida com libertação de pessoas. Quando você identifica isso, você discerne aonde tem um demônio na vida de alguém. A alma tem 4 mundos. Toda vez que você lê na Bíblia, você tem que identificar o termo alma. Por exemplo, a primeira palavra para alma que nós encontramos na Bíblia é nefesh, do hebraico. E o que significa nefesh? Nefesh é o mundo da ação. Nefesh é o mundo da alma conectado com o mundo físico. Nefesh é a parte da alma que chamamos de consciência. Por isso que Nefesh é a parte da alma ligada com memória e pensamentos. Quando se usa o termo Nefesh, está falando de consciência. Então, em muitos casos, quando você lê o termo alma, no hebraico está Nefesh, referindo-se à consciência da pessoa. Preste atenção aqui. Segundo mundo da alma que nós encontramos na Bíblia, segunda palavra, Neshama. Olha para mim. Neshama é o mundo da alma responsável pela criação. Por várias vezes encontramos essa definição no termo da alma. E Neshama, relacionada à alma, é o mundo, ou seja, a parte da alma responsável, associado a inspirações. Ou seja, também é a parte da alma mais vulnerável a anjos e demônios. Por que me refiro a anjos e demônios? Porque é nessa parte da alma que você recebe inspirações, seja de Deus, seja do diabo. Filmes, músicas, livros, poemas, etc, etc, etc. Então, por exemplo, quando você vai na Bíblia e encontra termos relacionados à inspiração, por exemplo, o menino lá, gente, o genro de Arão, de Arão, que o Espírito Santo encheu ele construiu os utensílios do templo. Bezalel. Eu sabia que tinha o B, você fugiu da memória. A Bíblia diz que o Espírito Santo encheu ele e ele se tornou um artista e ele criava todos os utensílios. Aonde é que ele recebeu a inspiração? A palavra inspiração naquele texto é Neshama. Ou seja, é na Neshama que você recebe músicas, que você recebe filmes, recebe livros, recebe inspiração. Veja, essa parte da nossa alma, ela é a parte mais comunicativa e criativa. Também ela pode ser a mais perigosa ou a mais sensível a Deus. Olha que coisa interessante. Um libertador, quem quer entrar nesse ramo para libertar pessoas e ajudar, ele tem que identificar aonde está tendo uma atividade demoníaca. Se a pessoa está com a consciência dela cauterizada, se ela está tendo pensamentos, por exemplo, você já viu crianças começar a desenhar desenhos feios de monstros e demônios? Você já chegou para perguntar para ela onde é que ela está vendo aquilo? Provavelmente essa porta, essa parte da alma da criança pode estar aberta.
Terceira palavra do mundo da alma que nós encontramos, essa é muito tremenda, Shaya. Como tem gente anotando, CH, AYH, Shaya. O que é Shaya? Escute bem. Shaya é o nível da alma responsável pela cultura, é o nível da sabedoria. Veja, Shaya é onde pode entrar algo de Deus ou do diabo. É o nível da alma que, quando tem um demônio, é ali que mora a arrogância e o orgulho, presunção, prepotência. Quando a Bíblia diz que a alma de Saul se tornou arrogante, a palavra alma que encontramos ali não é Nefesh nem Neshama, é Shaya. Quer dizer, uma alma orgulhosa. É naquela parte da alma de Saul que um demônio entrou. E a última palavra que nós encontramos, essa é interessante, Yehidá, Y-E-H-I-D-A-H. Agora olha bem para mim. Muitos de nós temos problemas, ou temos familiares que têm problemas com isso, e não sabemos. Yehidá é o termo dado que nós acostumamos a chamar de vontade, ou mais conhecido como arbítrio. A palavra arbítrio não existe na Bíblia, existe vontade. E a palavra vontade é a palavra hebraica Yehidá. A vontade do homem está na alma, é Yehidá do homem. E esse mundo da alma é o que nós chamamos de ponto central da alma. Veja bem, é onde entram os demônios que corrompem a vontade da pessoa. Como um demônio age na vontade da pessoa? Produzindo escravidão da vontade. E o que é escravidão da vontade? Vícios. Ou seja, Yehidá é o elo maior de Deus com a alma. Deus não quer que você ore, Deus quer que você tenha vontade de orar. Deus não quer te obrigar, Ele quer que você queira. Você percebeu que é na Yehidá, na vontade, que você tem vontade de orar, jejuar, ler a Bíblia, ir para a igreja. E nessa parte nós vemos que existem problemas na vida das pessoas. É a parte da alma onde entra espíritos de vícios, prisões, fobias, doenças psicossomáticas, síndromes, medos, tipos de depressão. Não são todas as depressões demônio, não é mesmo? Alguém perguntou, pastor, depressão é demônio? Eu falei assim, você usa óculos. Isso é demônio? Tem depressão que é doença, falta de hormônio, e tem depressão que é espírito. Agora, como nós vamos saber? A pessoa cheia de Deus tem que ter discernimento de espírito. Você não pode chegar numa pessoa com depressão e falar assim, você está com demônio. Não, talvez ela está à noite sem dormir, talvez teve um gatilho em algum momento, talvez ela precisa tomar um hormônio, talvez ela está ali faltando alguma coisa. Mas muitas vezes também pode ser demônio. Síndrome do pânico começa com uma ansiedade. O que é a hiperansiedade? Não é aquela ansiedade que arruina a unha, não. É ansiedade fóbica, fobia, uma doença. De cada 10 brasileiros, 7 tem crise de ansiedade, ataque cardíaco, falta de ar. Alguém está me seguindo? Vou morrer esse ano, vou morrer agora, vou morrer ontem, morri. E toda pessoa que tem crise de ansiedade, ela começa gradativamente a desenvolver pânicos, medos e fobias. Agora veja,
também, irmão. Parte das fobias são demônios, partes são problemas físicos, sim. Quando eu estou lidando com problemas espirituais das pessoas na igreja, primeira coisa que eu faço, identifico o problema, chamo para conversar. Segunda coisa que eu faço, depois que eu identifico o problema, percebo, isolo o problema. Terceira, vou tratar. Minha filha, você precisa de um psicólogo bom. Mas pastor, você foi na igreja? Não sou psicólogo. Sou psicólogo comportamental, pastoral, de aconselhamento. Você precisa de um psicólogo clínico, vai procurar um. Não, mas pastor, oração não resolve? Não. Você precisa de terapia. Vai lá, por favor, dá licença, vai. Eu falo, não, eu não posso fazer, você precisa de terapia. Um bom terapeuta. Agora, quando eu começo a identificar, por exemplo, gente, você já viu fobias? Toque. Quem tem toque? Quem tem toque nunca vai falar, claro. Mas você já percebeu como que tem gente que tem um nível de toque, é uma fobia, que são escravas? Eu conheço pessoas que elas têm um tipo de escravidão tão terrível com o toque, que a cada 2 minutos ela tem que lavar a mão. E eu vou te dizer mais, é assim não, eu estou te dizendo, se ela estiver viajando dentro de um carro, você tem que parar para ela lavar o carro, a mão. Se ela leva uma água, assim, já viajou comigo, ela vai na janela do carro e lava a mão. É escrava. Aí você fala, mania, não, virou uma coisa esquisita. Se isso é espiritual ou não, não sabemos. Mas o que você precisa entender? Boa parte de nossos medos, fobias, pânicos, crises, são sim espirituais. Outras partes não. Nós, como igreja, temos que aprender. Como eu tenho uma vida muito ativa, mas muito, sou muito acelerado. Eu escrevo, eu viajo, eu dou aula, pastoreio. E também quando eu chego em casa, desligo o celular e sou pai. Sou também marido. Então em casa a gente não fala de igreja, não fala de nada, desligo o celular, eu estou em casa. Aí eu começo a ter um problema sério comigo. Começo a ficar assim. Aí começa a vir ideia na cabeça. Amor, posso pegar o computador para escrever? Não, pode não. Mas moço, se eu não escrever, eu esqueço. Eu tenho que... Vem, né, as coisas. E como é que funciona o seu interior? Presta atenção. Isso não é... Isso vira... movimentos repetitivos. Eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Então eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí eu começo a desenvolver outra coisa. Eu não consigo parar, porque eu estou escrevendo, eu estou atendendo uma pessoa, eu estou fazendo, eu estou não sei o que, eu estou em movimento. Veja, é um perfil meu. Tem gente que consegue ficar de boa na lagoa, eu não consigo. Agora, quando você não consegue controlar esse tipo de coisa, começa a ter problema. Quando os demônios entram nessa parte da alma do homem, essa parte descontrolada se torna escrava. Você entendeu? Ele superdimensiona isso. E nós que somos libertadores e servos de Deus, você tem que ter um discernimento da parte de Deus, para saber se aquele tipo de comportamento é comum, é patológico ou é espiritual. Porque normalmente, em uma dessas 4 partes do homem, os demônios moram. E nós o que faremos? A Bíblia diz que o Senhor me enviou para trazer liberdade aos cativos. Quem conhece pessoas que precisam de libertação? Então eu vou te ensinar em termos práticos como libertar pessoas de vícios. Quem quer aprender?
Está no livro, compra o livro, é R$40. Estou brincando, eu vou ensinar de verdade. Mas você vai comprar o livro. Olha para mim. Preste atenção. Como você liberta uma pessoa que tem a sua vontade escravizada? Irmãos, eu conheço gente tão boa, viciada. Você também conhece. Fala, pastor, o único problema dele é bebida. E é verdade. Pastor, o único problema dele é droga. Pastor, o único problema dele é o Corinthians. Não é uma droga. Esse vício o pastor ali tem. Não é? Esse só sai com jejum e oração. Ainda bem que ele não viu. Ó, presta atenção. Uma pessoa com vício, ela não é só liberta orando. Então, por exemplo, tem 2 estágios do espírito que escraviza a vontade de uma pessoa. Qualquer tipo de vício: droga, pornografia, cachaça, Corinthians, São Paulo não. Agora ele ouviu. Flamengo. Veja bem, normalmente as pessoas que têm problemas com a sua hierridade, a sua vontade escrava, ela não admite. A libertação não passa por elas tirar toxina do corpo. Agora, falando em termos físicos, dentro do nosso cérebro tem um localzinho chamado campo dos prazeres. E todo prazer que você produz entra dentro daquele campo dos prazeres, libera um hormôniozinho chamado o quê? Quem sabe? Dopamina. Por exemplo, quantas irmãs aí gostam muito de chocolate? Mas muito. Ou seja, quando você come chocolate, libera dopamina, aquela sensação de você fazer assim, ó. Então olhe para mim, a dopamina, ela é física. Escuta isso. Todos os vícios é excesso de química. Dopamina é um hormônio químico. É excesso de química que foi liberado no seu organismo. Vou te explicar. Deus fez o homem para fazer sexo só com uma mulher. Então toda vez que ele faz sexo com uma mulher só, no caso a dele, o cérebro dele libera a quantia certa de dopamina, porque essa química, esse hormônio liberado em excesso, ele danifica o cérebro. Eu estou falando para você de ciência, escute bem. Olhe lá. O que é pornografia? Quando você assiste pornografia, a mensagem que você passa para o cérebro não é que você está assistindo, é que você está fazendo. Lembra que Jesus disse que quem cobiçar uma mulher no coração já adulterou? Porque Jesus disse que você pensa, Deus vê, você cria uma imagem. A cobiça é a criação de uma imagem. Isso, porn, a palavra pornografia vem da palavra grega porn, que é cobiça mais grafia, ou seja, cobiçar aquilo que vem na sua mente. Pornografia, grafia é cobiçar o que você pensa, é pornografia. Então veja, na pornografia, quanto mais prazer você tem, menos prazer você produz. Por isso que pornografia funciona o seguinte: quanto mais profundo é o nível de pornografia, mais fundo você se afunda em pornografia, mais você quer pornografia mais grotescas, mais nojentas e absurdas. Aí vai ser igual o Ronaldo Fenômeno, vai lá para um motel com 3 travestis, não sabia que era travesti.
na pornografia com coisas absurdas, nojentas. O cara começa olhando o traseiro de uma irmã na igreja, não vigiou e termina em pensamentos nojentos, pornografias terríveis, nojentas, absurdas. E pornografia é um culto pagão. No satanismo, todo satanismo tem que ter pornografia, porque o satanismo acredita que o ato de sexo virtual, que é a pornografia, libera chakras, portais para a entrada de demônios na vida da pessoa. Por isso que todos os cultos pagãos eram regados com sexo, porque hoje o verdadeiro culto pagão, o famoso bacanal, que vem do deus Baco, que se adorava em Pompeia e foi destruída. Baco é o deus Baco, bacanal, que é o mesmo deus Moloque de Salomão, por isso que ele tinha 1000 mulheres. Aí daí vem o famoso bacanal, é regado de muita prostituição, aonde os demônios entravam nas pessoas. Olha para mim. Hoje o verdadeiro culto pagão, aonde vários demônios entram, está no livro, é a pornografia. Preste atenção no que você está ouvindo. Escute bem, não existe um portal mais demoníaco para demônios entrar dentro da sua casa do que pornografia. Normalmente, numa casa que se consulta pornografia, a casa é de vidro. A mulher que é tudo certinha, o cara é viciado em pornografia, a mulher tudo certinha, logo ela também começa a ficar errada. Daqui um pouco o filho ou a filha, seja o que for, vai ter problemas homossexuais ou lésbicos, ou a menina fica grávida e a culpa é de quem trouxe esse espírito de Baco para dentro de casa. Olha para mim aqui. Baco é um demônio. Quando você vê na pornografia várias cenas de sexo, cada mulher diferente que você vê libera dopamina. Então veja, o homem foi feito para fazer sexo com uma mulher. Toda vez que ele muda o parceiro, dobra-se o número o tanto de dopamina que libera. Imagine um cara que fica 8, 5, 6 horas consultando vários vídeos de pornografia. Quantas miligramas, sei lá o que for, é liberar de dopamina no cérebro dele. E é isso que nós chamamos de vício. A mesma coisa com a maconha, a mesma coisa com a cocaína, a mesma coisa com todo tipo de vício. Deus é tão lindo, tão perfeito, que Ele fez o homem para ter uma mulher. Toda pessoa que tem problema com qualquer tipo de vício, veja, o mesmo hormônio, a mesma química da maconha, a mesma química da cocaína, de qualquer droga, é a mesma química, igual da pornografia. Ou seja, pornografia já é considerado epidemia, como é qualquer droga. E agora tem uma outra droga que já é reconhecida, já tem recuperação. No Jornal do Fantástico, domingo passado, passou, que é o smartphone. Você tem assistido isso? Você percebeu que você fica toda hora aperta? Você já se pegou no computador, no Facebook, no celular, no mesmo Facebook? Você está no computador, está no Facebook, você está no celular para ver o seu Facebook, mas você está no Facebook, no computador. Veja, tudo que gera imagem na sua mente, em demasia, libera dopamina e traz vício. E todo vício é escravidão da vontade. Entrou vício, entrou porta de demônio. Vício de jogo, jogatina, qualquer tipo de vício é quando um demônio entra. O que é o vício? O demônio entra e escraviza você naquele vício. Você não consegue se libertar mais.
Então, como liberta uma pessoa do vício? Primeira coisa, a libertação passa por um processo: orar. Você agora ora, ela é dura, a pessoa é dura, ela não reconhece que é viciada. Então o que é a libertação? É tirar o coração de pedra dela, para entrar o coração de carne. O processo de libertação da pessoa viciada é o seguinte: Senhor, quebra o coração dela. E começa a lutar nas regiões celestiais. Batalha espiritual é por oração, o reino espiritual está te ouvindo. E você está lutando. Senhor, põe no coração dela o desejo de se libertar. A hora que ela chega e reconhece que precisa ser liberta, ela foi liberta. Mas ela ainda não está liberta no físico. Aí é outro processo. Liberta é o reconhecimento da verdade. Tirou o coração de pedra, está liberta. Mas o processo físico é diferente. Aí é uma desintoxicação. Normalmente o viciado em droga vai para um lugar, o viciado em álcool vai para um lugar. Ou seja, tem que desintoxicar. O seu corpo tem que passar um tempo sem ele exigir a cada segundo, ou a cada minuto, ou a cada 15 minutos, ou a cada momento dopamina. Ele acostumou desenfreadamente a ter aquele despejo daquela química no corpo. A química da droga não é da droga, é do cérebro, é a dopamina. Então quando o corpo não tem, ele desacostuma, ele desacelera o campo dos prazeres, ele desintoxica. A pessoa já foi liberta espiritualmente, agora ela tem que desintoxicar. Ou seja, a batalha da libertação para qualquer tipo de vício é na oração. É tirar o coração de pedra e pôr o coração de carne. Aí o processo de desintoxicação é um pouco mais complicado. Por isso, irmão, você que nunca entrou em droga, não entre. Se você entrou, comece hoje um processo. Pastor, eu preciso ser liberto. Mas pastor, Deus cura alguém com vício? Aí agora já não é libertação, é cura. Ele cura. Tem gente que perde todo o desejo, ele cura aquele campo dos prazeres completamente. Então você tem a libertação e a cura dos vícios, porque está totalmente deformado o campo dos prazeres. Isso é vício. E hoje nós queremos orar por isso, para que Deus liberte a sua casa. Todo mundo aqui tem um familiar, um parente, alguém, qualquer um aqui com problemas de vício. Todo mundo tem. Eu tenho familiares com problemas de vício. Você tem? Tem gente aqui com problemas com algum tipo de vício, e você já sabe, esse é um campo da alma que escravizou sua vontade. Demônio. Pastor, existe vício que não é demônio? Não existe vício que não é demônio. Todo vício é demônio. Qualquer vício é demônio. Só se tornou viciado porque o diabo entrou e escravizou a vontade. E hoje nós vamos orar. Mas depende, em primeiro lugar, da verdade te libertar. Sabe como que a verdade liberta? Pastor, eu quero ser liberto. É assim que ela liberta.